Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma celebração do culto online. Que o Senhor se faça presente na sua casa, no nosso lar, na sua família. Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo merecedor de toda a glória, de toda a honra. O Senhor que nos dá esperança, que sem Ele não somos nada. Somos tão pequeninos diante da sua grandeza. Estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Que nesse culto você erga suas mãos e fale: Senhor, eis-me aqui. Fale com Ele, seja grato a Ele. Eu queria cantar esse louvor que se chama Gratidão. Seja grato ao nosso Senhor, que é todo merecedor de toda a glória, de toda a honra. É Ele que nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em gratidão eu canto a Ti. Junto a Ti, És meu Senhor, és meu Senhor, nosso Salvador, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Cantamos em gratidão, cantamos a Ti. Eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu
Salvador, recebe a mim, Recebe, Senhor, e a nossa adoração. Obrigado, Senhor. meu Senhor, Agradecemos o teu santo nome, Senhor. meu Salvador, Obrigado, Deus. és meu Senhor, meu Salvador, és meu Senhor, meu Salvador. Jesus. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus. Queremos cantar mais um louvor. Deus me deu tudo. O Senhor tem dado tudo para você, irmãos. Saúde, paz, tranquilidade, conforto. Que você faça desse louvor a sua oração. Em nome de Jesus. Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Aleluias. Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, a maior riqueza. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta.
tenho Jesus, nada me falta. Nada nos falta. Obrigado, Senhor. Nós temos Jesus. Amém? Ser missionário em um país perseguido não é uma tarefa fácil. Você não pode simplesmente pegar a sua Bíblia e falar sobre Jesus nas ruas. Ao ir ao campo, esses homens e mulheres colocam sua vida em risco pelo Evangelho. No Nepal, muitos projetos estão situados em regiões montanhosas, nos Himalaias, onde pessoas vivem em pequenas aldeias. Algumas são a mais de 5 horas de distância. Ouça agora o relato de alguns missionários que estiveram no Nepal e os trabalhos que eles realizaram. Uma das pontes que a gente cria, que a gente chama das bridges, né, que a gente cria para a comunicação do Evangelho aqui, é trazendo para o entendimento dele que Jesus é asiático. Quando eles descobrem que Jesus é asiático, parece que para eles foi a maior descoberta da história, porque eles não pensam que Jesus é asiático. Eles acham que Jesus é americano. Gente, parece brincadeira, mas eles acham que Jesus nasceu na América. Eles não têm noção de que Jesus é asiático, nasceu aqui, tem a ver com a cultura e com a realidade, de que veio para eles também como povos da Ásia e tudo mais. Isso já cria uma ponte de comunicação. A Mais começou a trabalhar no Nepal depois do terremoto que houve em 2015, em abril de 2015. E nós estivemos lá no início, no pós-catástrofe, levando socorro emergencial. E logo depois enviamos uma equipe de missionários para trabalhar junto aos nativos na reconstrução e na reabilitação daquele país. Durante algum tempo nós trabalhamos apoiando ministérios de reconstrução de igrejas e casas de irmãos que ficaram desabrigados devido ao terremoto. E após esse processo nós caminhamos para a fase do desenvolvimento. No desenvolvimento a gente buscou inserir programas de microcrédito para ajudar os cristãos que perderam as suas casas a serem empoderados em seus pequenos negócios para que eles pudessem levantar seus próprios recursos para continuar a sua vida. Casinha de madeira, construída com pedregulhos, um búfalo, umas galinhas, um lugarzinho onde eles guardavam feno, que era a comida para o búfalo, a plantaçãozinha de arroz. Imagina um cenário como se você voltasse assim 600 anos atrás. Era isso que a gente encontrou lá. E quando a gente chegou nessa vila, a gente, pela primeira vez na minha vida, eu conheci alguém que nunca tinha ouvido a história de Jesus Cristo. Existem irmãos que estão sofrendo pelo Evangelho. Existem pessoas que têm morrido porque simplesmente têm confessado o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós, brasileiros, precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para essa realidade. Pedido de oração. Ore pelos missionários que estão no país. Ore por segurança, por força espiritual e por sustento. Ore pelos futuros líderes nepaleses e ore pelos projetos que estão acontecendo no país. Ore pelo Nepal. Ouse ser a resposta de Deus para esta nação. Desde o início da nossa igreja, na década de 80, temos o comprometimento com Deus de anunciar o reino dele para as pessoas. Acreditamos que vidas são transformadas através do Evangelho. Por isso, missões é o coração da nossa igreja. E para que essa obra continue, contamos com a sua colaboração. Durante esse período de isolamento social, você pode entregar seus dízimos e ofertas de outras formas, com transferências bancárias, via Pix ou nos plantões da tesouraria na igreja. Continue comprometido com Deus em espalhar o reino dele sobre essa terra. IBM Luz, #Vivendo Missões. Graça de Jesus sobre meu coração e seu coração, né? Graça de Jesus. Quero orar por missões e pelas finanças. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que guarde há muitas famílias sofrendo ao redor do mundo com a questão de lockdown,
uma questão de poder dar de comer, de beber para seus filhos, né? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, precisa um milagre, sim, sobre a saúde, e é preciso um milagre sobre a economia. Nós sabemos, Senhor Deus, que só a Tua boa mão pode gerar milagre agora. Então gera um milagre. Cuida de cada um aqui, da família IBM Luz, que venha sustento sobre cada casa, em nome de Jesus. Sustento que seja, Pai, aquele sustento que vai abençoar a família e os missionários. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia nisso. Creio que o Senhor está cuidando da gente. E esse cuidado com a gente vai se multiplicar no campo missionário. Eu quero ler com você um texto da palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Tá bom? Marcos 9. Que verso... Olha, eu ia começar do 24, mas eu vou começar antes. Vou começar do 22. Marcos 9, 22. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós, de alguma maneira ajuda-nos. Um pai tem problemas com um filho endemoniado, e aqui ele diz que o demônio joga o filho no fogo e na água para matá-lo. E ele pede, Jesus, se tu podes, né, fazer algo, tem compaixão de nós. E já começa com se tu podes. Ele não afirma, eu sei que o Senhor pode, mas se tu podes. Se podes, Jesus parece incomodado com a pergunta. Como assim se podes? Posso. Contestou-lhe Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Jesus lhe devolve. Não, você está perguntando se eu posso? Não, eu posso. Eu posso. Agora você crê. Ele devolve para o rapaz. Imediatamente o pai do menino asseverou. Então ele responde aqui, o asseverou, nessa tradução, a King James, asseverou é uma afirmação mais firme. Eu creio. Creio. Asseverou, creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu acredito e não tenho fé. É dúvida. É dúvida que está acontecendo aqui. Creio, ajuda-me a vencer na minha falta de fé. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado, bendito é o teu nome aqui na terra, e nós somos teus seguidores, somos teus discípulos, aqueles que acreditam plenamente no milagre que vem da tua mão. Acreditam plenamente que tu és Salvador da terra. Acreditam plenamente que o Senhor inventou a igreja. Cuida de nós hoje, em nome de Jesus, para que entendamos e sejamos mudados pela tua palavra. Amém e amém. Muito bem. A história você conhece, Jesus vai libertar esse menino, Jesus vai mudar essa situação, a situação dessa casa, ele vai mudar. E a gente já conversou várias vezes sobre essa frase, Senhor Jesus, me ajuda na minha falta de fé. É uma frase que afirma uma dúvida. Há uma dúvida no coração do pai do menino. Há uma dúvida, ele duvida. Não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu tenho tanta convicção, eu creio, mas ao mesmo tempo alguma coisa mexe comigo, uma dúvida aqui dentro. Ajuda-me na minha falta de fé. A dúvida é um problema para algumas pessoas na igreja. Sabia? A dúvida é um problema para algumas pessoas na igreja. Há pessoas na igreja que pensam que a dúvida é do diabo. Lidam com a dúvida como sendo algo do mal. Na verdade, essas pessoas, seria mais ou menos assim, essas pessoas pegaram o vidrinho do pecado, o vidrinho onde estão guardados os nomes dos pecados, e eles levantaram a tampinha do vidrinho e colocaram a dúvida lá no vidrinho do pecado. Então tem igrejas
comunidades que lidam com a dúvida como se a dúvida fosse um pecado. Há livros que dizem que a dúvida é um pecado. Eu nunca li, mas eu ouvi dizer de livros assim. Que a dúvida é um pecado. E a dúvida não é um pecado. Nem no grande resumo dos pecados, nem no grande resumo da lei, que são os 10 mandamentos, nós não vamos encontrar nada nesse sentido. Né? Na divisão de fala ali, nós não vamos encontrar isso. Mas há muita gente que lida assim com a dúvida. Não, dúvida, está em dúvida, está em pecado. Tá? Pegam os textos, como o texto de Tiago, né? Aquele que não pode duvidar, vamos dizer assim, tá vendo? É pecado, e não é isso. A dúvida pode sim prejudicar o nosso relacionamento de fé. Pode. A dúvida pode ser uma ferramenta tanto para fazer você cair, como para fazer você subir na intimidade com Deus. A dúvida é assim. Entende isso? Entende a dúvida assim? Compreende a dúvida assim? Não? Então eu quero estudar um pouquinho com você a dúvida na Bíblia. Onde a gente vê dúvida pela primeira vez? Não se apresenta a palavra, mas eu vou te contar uma coisa. A dúvida já está ali no Éden. No lugar da perfeição. Né? Lá no lugar da perfeição, a gente vai encontrar Eva em dúvida. O pecado de Eva se consuma quando ela come o fruto. Não a queda antes de comer o fruto. A queda é quando come o fruto. Mas para comer o fruto, a Eva se põe em dúvida. Ela duvida. Ela duvida assim, como é? Será que a cobra está certa ou Deus está certo? É dúvida. Será que Deus me enganou? Será? Coríntios vai dizer que ela foi enganada. Ou seja, ela duvidou da palavra de Deus para ela. Ela duvidou das afirmações do divino e acreditou na serpente. Será? Será que a cobra está certa e Deus está errado? Deus mentiu para mim? Ela tinha dúvidas, ela tinha perguntas. Dúvida. Só que enquanto ela duvida, ela não peca. Enquanto ela questiona na cabeça dela, ela não peca. Ela, antes de mastigar, ela deve ter pensado: o que vai acontecer comigo? Será que morro ou não morro? E está questionando a palavra de Deus, está questionando a Deus. Está ali. Em constante crise com ela mesma. Muito parecido com esse pai. Eu quero acreditar em Deus. Eu quero ter fé no Senhor. Me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. Eu vejo em Eva, por exemplo, uma dúvida absurda que é constante na vida dos crentes. A dúvida de Eva, por exemplo, quando ela está para comer a fruta, ela está olhando para o Éden, que é um lugar perfeito. Está olhando para o relacionamento dela com o marido dela, que é perfeito. Está olhando para a condição dela como alguém que está conversando com Deus numa condição perfeita. E ela... olha só. E ela pensa: isso pode melhorar se eu comer a fruta. Eu duvido que isso é perfeito. Eu duvido que isso é tudo de bom. Tem um jeito de melhorar se eu for como Deus. Olha o pensamento da Eva. Se eu for como Deus, isso vai melhorar. Se eu for como Deus, isso vai ficar melhor. Pois é. Só que, em todos esses pensamentos, Eva não pecou. Em todos esses pensamentos, Eva não pecou. Clécius, mas termina numa queda. Termina na morte da humanidade. É verdade, termina, mas podia não ter terminado. Se ela vence a dúvida, a história é linda. Se ela vence a dúvida, a história é de vitória. Se ela vence a dúvida, o relacionamento com Deus é maior. Se ela vence a dúvida, o diabo é envergonhado.
mas ela não vence a dúvida. Eu creio que o próprio Adão entra num ambiente de dúvida, nem para comer a fruta. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e disse que havia uma coisa que não era boa. O homem estava só. O homem viu na terra que todos os animais tinham macho e fêmea e o Senhor não lhe deu uma auxiliadora. Por que não tenho? Por quê? São coisas que a Bíblia não escreve, né? Não está relatado, escrito, mas quando a gente lê, a gente pensa, isso aconteceu. Porque sou diferente. Porque o Senhor fez assim. Agora, a dúvida não é condenada. A gente é colocado na terra e todas as perguntas não são respondidas. Nós não temos todas as perguntas respondidas dentro da gente. Deus não criou a humanidade com todas as respostas. Por que ele fez assim? Ele decidiu fazer assim. Ele decidiu fazer assim porque nós somos limitados. Não cabem todas as respostas dentro da gente. Todas as respostas só cabem em Deus. Então, onde não existem todas as respostas, vão haver perguntas e dúvidas. O Senhor fez a humanidade para que a humanidade fosse aluna dele. A humanidade deveria ser aluna de Deus. Nós somos alunos do Senhor. É isso que nós somos. Alunos de Deus. E quando somos alunos, teremos perguntas, teremos dúvidas sobre a vida. E o corona está trazendo isso, né? O corona tem trazido perguntas e dúvidas. O Senhor nos criou para crescer em meio às perguntas. O Senhor nos criou para crescer em meio às dúvidas. O Senhor nos criou assim. Na nossa limitação, perguntamos, questionamos. E quando insistimos em ouvir a resposta exclusivamente da boca de Deus e não do diabo nem de nós, a gente vai crescer, crescer, crescer. A dúvida pode te levar para perto de Deus. Em meio ao corona, o corona pode trazer dúvidas. Pode. Mas essas dúvidas têm que te levar para perto de Deus. A dúvida não é ruim, a dúvida não é pecado. Pastor, ainda tenho dúvidas. Tem dúvidas sobre a questão da dúvida? Quando Jesus pergunta ao Pai, é possível que esse cálice seja passado? É possível, Senhor? Se possível for, passa de mim esse cálice. É possível que tenha um outro plano aí no céu, que não esse? É possível um plano B? É possível? Não há problema nenhum em perguntar para Deus. Não há problema nenhum em dizer ao Senhor, eu não estou entendendo. Será que tem um outro caminho? Eu não estou entendendo por que tudo isso. Eu estou cansado. Não é problema, meus irmãos. Não é pecado. Não é pecado olhar para toda a situação no mundo e dizer, essa situação está me deixando confuso. Essa situação está me deixando perdido. Quantas perguntas você tem hoje para Deus? Que te impedem de dizer assim, eu tenho certeza absoluta. Você até diz, eu creio, mas minha fé não está completa. Eu creio, mas minha fé não está absoluta. Eu tenho dúvidas. Quantas perguntas o coronavírus não tem vindo e feito você, acumular angústias? Quantas perguntas? Quantas perguntas você tem acumulado dentro do seu coração? A dúvida para os limitados. A dúvida para aqueles que não são completos em conhecimento. Deve ser caminho. Precisa ser caminho. Para te levar para perto de Deus. Precisa ser caminho para te fazer desejar mais da boca de Deus. Toda vez que surge uma dúvida,
você deve perguntar para Deus. Pastor, mas ele não responde de imediato. Eu estou perguntando há um bom tempo, estou perguntando desde o primeiro dia que eu vi de corona, a primeira pessoa que eu vi morrer. Continua perguntando. Continua dependendo. Continua confiando. Confia em Deus. Confia nele. Mas não pense que as dúvidas são satânicas. As dúvidas não são satânicas. Elas podem ser usadas pelo mal. Mas elas podem ser alavancas do bem. Sabe, uma alavanca que você puxa a alavanca, uma coisa sobe, uma coisa mexe. As dúvidas podem ser alavancas do bem. Se você entender que a sua dúvida pode te levar para perto de Deus, que você pode entrar num tempo de busca profunda com o Senhor e se aproximar dele. Agora, se você aceitar a dúvida, a demora da resposta, como um problema, se você achar que as pessoas que têm dúvidas, elas estão sendo dirigidas pelo diabo, você sai da igreja. Você desconfia da Bíblia. Não pode pensar assim, não pode. Não pense assim. Pense que as dúvidas são caminhos para você crescer. As dúvidas são caminhos para você evoluir. As dúvidas são caminhos para que você se encha de submissão a Deus. Sabe, Senhor, eu ainda não sei, eu não entendo, mas eu quero. Eu quero entender a tua palavra. Toda dúvida pode ser usada para o bem, se você entregar a Deus. Por quê? Porque Deus pode. Deus pode usar essa dúvida para te fazer crescer. Deus pode usar essa dúvida para te ensinar a confiar. Olha só o que eu vou dizer. Essa dúvida pode ser a ferramenta de Deus para te ensinar a confiar sem ter respostas. Isso eu não quero. Eu não quero confiar sem ter resposta, eu quero confiar tendo resposta. Eu quero confiar com a resposta vindo da boca de Deus. Tudo bem, é assim que a gente quer. Mas, porém, entretanto, todavia, há muita necessidade do povo de Deus em confiar em Deus quando Ele está em silêncio. Então as dúvidas são o grande caminho de Deus de te ensinar isso. As dúvidas são a grande ferramenta de Deus de te explicar isso. Quem está em dúvida e permanece, aprendeu de Deus essa grande lição. É lógico que não é um redemoinho. A dúvida, ela não pode virar um redemoinho te puxando para baixo. Existe a dúvida, existe a crise, existe a pergunta. E essa pergunta ela vai te motivar a todo tempo a dizer: eu vou falar com Deus, eu vou esperar em Deus e o Senhor em seu tempo vai me responder. Mas eu não vou permitir que essa dúvida vire desculpa para comer o fruto. Que essa dúvida me leve para longe de Jesus, porque senão eu não vou ver meu filho curado. Eu vou ser honesto com Jesus, eu tenho mais dúvidas do que respostas no meu coração, mas eu acredito que a resposta está guardada dentro de você. A resposta está guardada dentro de Jesus. Outra coisa, a dúvida, ela pode ser um instrumento de Deus para te fazer um grande estudioso da palavra. É isso? A dúvida pode ser a grande ferramenta de Deus para te fazer um estudioso da Bíblia. Quero estudar a palavra. Preciso estudar a palavra. Precisa mesmo. Porque eu tenho dúvidas, ótimo. Tem perguntas que não me foram respondidas, ótimo. Vai estudar. Até quando? Até entender. Até compreender. Até ter resposta.
Vou estudar. Dúvida é isso. O ser humano nasceu com essa sede de respostas, e essa sede de respostas deveria fazer ele ler do Gênesis ao Apocalipse todo ano. 1, 2, 3 vezes. É isso. Leia. Eu tenho dúvidas, leia a Bíblia. Ainda não encontrei todas as respostas. Nem vai encontrar, só o céu vai dar todas as respostas. Dúvida vencida é Satanás esmagado. Dúvida vencida é Satanás afastado de nós. Dúvida vencida é Satanás sem ferramenta. Dúvida vencida. Ô Clécio, você acabou de falar que a dúvida é uma ferramenta de Satanás. Não, a dúvida pode ser uma ferramenta na mão de Deus ou de Satanás. Agora, toda vez que ela foi vencida, ela foi uma ferramenta de Deus. Ela foi uma ferramenta de Deus. É como se a dúvida fosse uma corda, e de um lado fica Satanás puxando para fazer você desanimar, e Deus fica puxando para fazer você acreditar. Só que você é que tem que dizer o vencedor. É você que diz assim: venceu Deus. Vai embora, diabo. Então toda vez que você, em dúvida, se aproxima de Deus, o diabo é envergonhado. Eu sei que a pandemia está trazendo dúvidas, mas essas dúvidas não são pecado, e essas dúvidas, elas não devem levar você a se tornar um frustrado. Tem gente frustrada porque tem perguntas, tem gente frustrada porque não está entendendo as coisas, tem gente frustrada porque não consegue enxergar Deus em tudo isso. Tudo bem, você tem dúvidas, e você pode pôr a mão no teu peito e dizer: eu tenho dúvidas, mas eu tenho dúvidas com relação à pandemia, eu tenho dúvidas com relação ao dia a dia. Eu não tenho, como aquele pai falou, eu não tenho dúvidas com relação a Jesus. Eu não tenho dúvidas com relação à palavra. Eu não tenho dúvidas. As outras dúvidas serão aceitáveis. As outras dúvidas, elas podem aparecer, mas eu não duvido do meu Deus. Eu não duvido do meu Senhor. A cada dúvida vencida, você vai aprender a amar mais a Deus. Cada dúvida vencida, nós vamos aprender a amar o Senhor. A cada dúvida vencida, nós vamos dizer assim: que bom que Deus existe. Vença as dúvidas e vai descobrindo como é bom amar a Deus. Como assim, Clécio? Olha, dúvida é como um casamento. No casamento, quando a gente começa o casamento, a gente tem dúvidas com relação ao parceiro. A gente tem dúvidas com relação à pessoa com quem a gente está indo morar junto. A gente está indo viver a vida. Há dúvidas. Será que ele vai me proteger? Será que ela vai ficar do meu lado? Será que quando eu tiver falta de dinheiro, ela vai continuar tudo bem? Ele vai continuar bem? Perguntas, dúvidas. E cada vez que uma dúvida é respondida, o casamento se fortalece. É assim com o Papai do Céu. Nosso amor também se fortalece a cada dúvida. Cada dúvida. Respondida, não necessariamente respondida, mas atravessada, passada, vivida. Porque há perguntas que eu ainda tenho na minha conversão. Há perguntas que eu ainda não sei como será no céu. Mas elas passaram. O Senhor, grandioso no meu coração, foi suficiente. É maior Deus no meu coração do que a vontade dessa resposta. Não é pecado ter dúvidas. Não é. Mas o teu desejo por respostas, não pode ser maior do que o teu desejo por Jesus Cristo. O teu desejo por respostas não pode ser maior do que o teu desejo pela presença do Espírito Santo. Eu não sei se o Senhor vai lhe dar respostas, mas eu sei que o Senhor vai lhe dar a sua presença. Deus traz a tua presença sobre cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que as mentes em dúvida, as mentes com perguntas, hoje, antes de desejar uma resposta, eles digam: eu quero você,
e só você. Cumpre essa palavra em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É um pedido. Eu sei que esse culto é gravado, mas essa palavra, ela não está perdida no tempo, não. Você vai concordar comigo. Enquanto você vai concordando comigo, eu concordo com o que foi dito nessa gravação. Essa palavra de oração se torna verdade para você e o Senhor nos responde juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de mãos estendidas eu peço. Responde a cada pedido, a cada necessidade, Senhor Deus. Responde a cada angústia. Em nome de Cristo Jesus, toda angústia seja respondida com um milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe.